uma preocupação com a postura pública do Flávio em relação à campanha nas últimas 2 semanas. Esse posicionamento errático do Flávio, talvez 3 semanas, né? Talvez tenha começado lá com a questão da misoginia, mas chegou também ao posicionamento em relação ao Messias. Vejam o tom de moderação adotado antes da sabatina, né? Flávio é aconselhado a adotar tom equilibrado na sabatina do Messias. Falamos aqui no programa ontem que eu achei que deixou a desejar. Tom moderado, muito moderado. E eu falo aqui, por ofício, vocês sabem do meu voto, sabem da minha lealdade, mas por ofício eu sou obrigado a mostrar a realidade para vocês. Não posso fingir que vídeos como esse aqui não apareceram. Bota aí o vídeo. É uma cultura política do próprio Alcolumbre, não é uma vitória dele, não dá pra gente dizer isso? Olha, mais uma vez, eu não participei de articulação política, eu não pedi votos contra, eu apenas dei a minha opinião por que eu votaria contra, e quem me perguntou foi isso que eu falei, não corri atrás de votos. Agora, obviamente, para acontecer um placar desse, tem que ter haver uma mobilização, né, de algumas lideranças, mas não foi o meu caso. Vamos fingir que não vimos esse vídeo? Vamos fingir que não pegou mal? Aqueles que estão chateados que eu estou trazendo isso, deixa eu explicar mais uma vez. Meu ofício é comentar com vocês a vida como ela é. Eu não sou animador. Se você fica desanimado quando você assiste o meu programa, não tem problema. Porra, toma testosterona, toma, sei lá, um ansiolítico, uma porra assim, e sei lá, vai dar uma asinha, mas eu não tô aqui para te animar. Eu tô aqui para te falar a verdade. E pegou mal. Pegou tão mal, mas tão mal, que o próprio Flávio se consertou e teve que gravar outro vídeo hoje na Veja. Veja o segundo vídeo, por favor. Marcelo, ontem eu cheguei a dizer aí que não tinha pedido votos e tal, mas foi muito mais uma postura minha de, como nós estamos vitoriosos ontem, não ficar tripudiando em cima do indicado que não foi aprovado, mas obviamente que houve uma grande articulação da nossa parte, algumas reuniões, conversas, 1 a 1, e eu acho que o ponto-chave foi uma reunião que nós fizemos no nosso bloco, na terça-feira pela manhã, onde eu fiz ali um apelo para 30 senadores da importância que o Senado tinha naquele momento a oportunidade de tentar resgatar um pouquinho da sua credibilidade, para não passar a imagem de tanta submissão ao poder, seja ao poder executivo, seja ao poder judiciário. O Lula já tinha indicado 2 amigos dele para o Supremo, e aquilo estava virando uma corte de compadres do Lula, que pessoas que estão se posicionando, como vem mostrando o tempo, Marcelo, se posicionando, olhando capa de processo, tomando decisões para prejudicar aqueles adversários do atual governo Lula, tomando posições a pedido do presidente Lula. Tá confuso. Tá confuso. Tá confuso. Ah, não, mas ele tem medo de tornarem ele inelegível. Ontem, perdeu o medo de ontem para hoje? Qual era a necessidade de dizer ontem? Qual foi a necessidade de dizer ontem que não pediu votos? Uma vitória histórica. Ele é o nosso líder nesse momento. E o Flávio resolve gravar um vídeo dizendo que não pediu votos contra... Fiquem tranquilos, a gente pode falar as coisas abertamente no nosso movimento político, exceto do Nicolas, mas eu posso falar mal a respeito de uma posição tomada pelo Flávio, é permitido. Eu continuar existindo e apoiando ele. Ele não vai se sentir atacado. Não é um homem frágil. E o que me preocupa nisso? Me preocupa uma campanha confusa. Confusa e sintomática de um posicionamento, de uma visão que hoje eu digo a vocês, é majoritária no entorno do Flávio. E essa visão é de que você que está assistindo em casa é um eleitor já garantido, ele não precisa do seu voto. Ele não precisa brigar pelo seu voto, perdão. Melhor dizendo. Ele só precisa dos 2% que ele vai conseguir afagando esses caras que têm 2% nas pesquisas. E a pergunta que eu fico para vocês é: quantos projetos de feminicídio, quantos pedidos de pacificação,
Quanto silêncio a respeito do Banco Master, quanta falta de proposta efetivamente conservadora, quantas posturas erráticas como essa que a gente acabou de assistir, você que me assiste, o eleitor bolsonarista, vai entubar. Até quando você vai? Quantas notícias como essa aqui na sua tela, o eleitor bolsonarista vai entubar e manter o seu voto? Ou pelo menos a campanha no Flávio? Quantas vezes você vai ouvir que o Flávio não vai eleger pessoas técnicas para o STF? Segundo o parlamentar, diz a CNN, e aqui está um truque de sacanagem da CNN, segundo o parlamentar, ele tem vários nomes e não descarta o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ao ser questionado sobre a possível indicação do Pacheco, o filho do ex-presidente Bolsonaro respondeu: não dá para falar de nome, não dá para antecipar, não vou antecipar isso, não sou presidente ainda. Quanto disso você aceita? É uma preocupação legítima. E eu vou fazer uma coisa que é confortar você de casa. Eu vou fazer o que o Flávio não fez. Eu vou te dizer, eu tenho convicção de que não há a menor chance do Flávio indicar o Pacheco ao Senado. Zero. Mas então por que ele não descartou? Podia ter descartado, era fácil dizer. Não, naturalmente não é esse o perfil que a gente buscaria. Acho que há outros nomes melhores, mas vamos avaliar isso depois de sermos eleitos. Acabou. Mas por que não dizer isso? Porque não quer ficar mal com o eleitor moderado? Não quer ficar mal com Alcolumbre? Não quer ficar mal com o eleitor de centro? Mas quer ficar mal com quem? E ficar mal com o próprio eleitor. E ficar mal com o próprio eleitor. O eleitor que considera, como nós vimos no programa de ontem, a escolha de ministro do STF, o impeachment de ministro do STF, a rejeição de nomes do STF, um dos principais temas de campanha. E qual tem sido o posicionamento do Flávio a respeito de impeachment do ministro do STF recentemente? Qual tem sido o posicionamento do Flávio? A ponto de dizer que não pediu votos para rejeitar o Bessias. E ter que mudar o personagem de um dia para o outro. Ora, será que esse eleitor não merece ter as suas ideias representadas? Não tem problema porque o voto desse eleitor está garantido? Será? Não só o voto, a sua militância, que o Olavo de Carvalho dizia, né? É essencial, é prioritário a criação de uma militância bolsonarista. Não é o Paulo Figueiredo que devia até pegar a frase do Olavo de Carvalho para botar aqui. Será que isso colabora com a criação de uma militância bolsonarista? Essa militância vai defender o Flávio, não importa o que ele faça? Eu não sei. Vejam os vídeos, mostramos ontem do que nós não podemos esquecer o que é o nosso movimento. Ontem nós relembramos o velho Bolsonaro dizendo que ia usar auxílio moradia para comer gente. Bolsonaro era o cara que falava a língua do povo, que dizia que ia lutar pela gente, que batia no sistema, que dizia que ia fazer a limpa. E o que aconteceu? Se tornou um dos maiores ícones políticos do século XXI. E é esse o caminho que a gente está seguindo? Façam o seguinte exercício. Não vamos fazer no programa de hoje, não. Eu quero que vocês façam o seguinte exercício. Eu não vou mostrar, não. Entrem no Instagram do Flávio hoje e vejam o último vídeo que ele gravou em relação ao aniversário dele. Aliás, feliz aniversário, Flávio Bolsonaro. Desculpa o recado duro. Entrem e vejam o vídeo de aniversário dele. Se parece mais com o vídeo do Bolsonaro ou com o Geraldo Alckmin? É um vídeo espontâneo ou é um vídeo encenado por marqueteiro profissional? Cadê os memes? Cadê a turma? Cadê o exército de memes que elegeu o Bolsonaro?
Cadê a campanha descontraída? Cadê a militância? Cadê o contato direto com o eleitor? Cadê as mensagens falando que o eleitor quer ouvir? Cadê as propostas de direita? Cadê os vídeos sentando a porrada no Alexandre no Banco Master? Eu posso estar errado, tá? Eu já falei aqui, quero que o Flávio ganhe, e eu acho que eu conheço o Flávio melhor do que o eleitor médio, eu conheço melhor do que vocês. Por isso que eu tenho mais tranquilidade até. Minha preocupação não é com quem o Flávio será tanto. Minha preocupação é que eu me preocupo. Hoje eu tive uma discussão com um deputado importante. Ele me disse aqui literalmente, eu vou ler a mensagem que ele me mandou. Ele falou assim, ele já tem o bolsonarismo. Eu falei assim, mas porra, o Flávio vai estar se comportando como um candidato que tem 2% nas urnas, como é que pode isso? Como é que vai dialogar com o povo? A resposta que eu recebi foi, ele já tem o bolsonarismo. Faltam só esses 2% que você mencionou para ele ganhar. É um político de direita, cara conservador, nosso, linha de frente. Mas quem acredita que a gente só precisa de 2%? Você acredita que a gente só precisa de 2% para ganhar a eleição? É isso mesmo? Eu acho que a gente precisa de 10%. E para a gente chegar a esses 10%, a gente vai precisar ter essa vantagem. Com um exército de milhões de pessoas fazendo campanha entusiasmadamente, como foi o Bolsonaro em 2018. Meu Deus, vocês vejam um exemplo dos Estados Unidos. Se você me acompanha aqui, você sabe que a política americana não é tão diferente da brasileira. É diferente, mas não é tão diferente. E o que levou Donald Trump à estratégia de presidente dos Estados Unidos? O oposto disso. Não que não existisse um exército de campanhas no entorno falando com o presidente Trump, que ele tinha que ser moderado, trocar de tom, para suavizar certos posicionamentos, etc. Mas, graças a Deus, aqui nos Estados Unidos, essas pessoas foram vencidas. O Trump cagou para eles, manteve as suas convicções, fez a campanha mais à direita, até muito mais do que a de 2020, e mais até do que a 2016, e ganhou as eleições de forma acachapante, contra a previsão e o design de todos os marqueteiros. Então tem que se fazer uma autocrítica e perguntar, será que o eleitor bolsonarista está consolidado mesmo e vai votar no Flávio, independente do que ele faça ou fale? Eu estou dizendo isso como uma pessoa que vai apoiar o Flávio quase que não importa o que aconteça. Ou melhor, ele teria que se esforçar muito para perder o meu voto. Mas eu volto a dizer, eu tenho uma janela do Flávio muito melhor do que o eleitor médio, muito melhor do que vocês. Então não me preocupa o que eu penso, mas me preocupa o que o eleitor pode pensar diante de todas essas posturas. E o cara vive em Brasília, cara, é o pior lugar do mundo. É muito melhor estar nos Estados Unidos que em Brasília. Paulo, você está afastado do Brasil, você não sabe o que está acontecendo. Não, quem está afastado do Brasil é quem está em Brasília. Porque quem está lá só ouve quem está em Brasília e está dentro do sistema. Então a opinião do cara fica contaminada. E eu já expliquei para vocês aqui, nós temos um problema dentro do bolsonarismo, porque as pessoas não entendem que o bolsonarismo é a versão brasileira do movimento nacional populista. E elas não sabem o que é o movimento nacional populista. Elas não sabem o que é o movimento antissistema. Então essas pessoas ficam na ilha da fantasia. E a ilha da fantasia transforma a cabeça até do deputado mais red pill a ponto de ouvir o que eu ouvi. E esse é o espetacular, esse é o superpoder do Jair Bolsonaro. Ter passado 30 anos na ilha da fantasia e não ter sido transformado. Essa característica, a espontaneidade. Gente, a gente vive na era da inteligência artificial. É fácil fazer o fake. Hoje a AFP estava checando a minha foto com o André Sadi. É fácil fazer o fake. E por isso é que as pessoas nunca valorizaram tanto o que é verdadeiro, o que é espontâneo. E é por isso que as pessoas toleravam o tosco da live feita com o celular comprado nas Casas Bahia, amarrado com um chinelo Raider. Porque elas viam que aquilo era real, que o Bolsonaro é de verdade. Ele não falava aquilo que você queria ouvir. E não é que elas gostassem do tosco, mas aquela era uma consequência da identificação do verdadeiro.
E duas coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Você pediu o voto contra o Bessias e você não pediu o voto contra o Bessias. Uma delas tem que ser falsa. E se algo falso está sendo comunicado ao eleitor, está errado. Nós somos... Ou a história do Evangelho de João, conheça a verdade que ela te libertará, é falsa. Nós somos pela verdade. E aí eu vejo essa convicção do Alexandre e do Alcolumbre de que eles vão ganhar as eleições. Olha o nosso lado. Ah, não, só precisa de 2%. Eu entro em pavor. Eu entro em pavor. E eu não tenho certeza. Eu posso estar errado. Aliás, Deus queira que eu estou errado, né? Mas eu não creio que a gente fazendo campanha como o Alckmin, a gente vai chegar lá. Nossa campanha vitoriosa de 2018 foi com você. Você aí que está me assistindo de casa, fazendo campanha o dia inteiro pro Bolsonaro. Eu não estou vendo esse grau de engajamento, mas também pudera. Eu já disse aqui que intensidade e quantidade são coisas diferentes. Mas a intensidade dos eleitores te ajuda a chegar na quantidade. Ora, se você não conseguir mobilizar os políticos do seu partido e não conseguir mobilizar a sua militância, como é que você vai ganhar? Quem são as pessoas que vão te defender quando o chumbo começar a ser pesado? Ah, mas Paulo Jair Bolsonaro tinha militância, tinha intensidade em 2022 e não ganhou na quantidade. Sim, mas ainda que ele não tivesse, que ele não tivesse quantidade, se ele não tivesse intensidade, ele tinha tido um resultado pior. Porra, o Bolsonaro não tinha mídia, tinha as redes sociais censuradas, toda a elite contra ele, tomou menos exibições na mídia, não sei o que, todo mundo deturpando. Pô, Bolsonaro só chegou nessa diferença apertada aí, se você acredita nas maquininhas, porque você fez militância em favor dele. Embora muita gente no meio do caminho tenha perdido a sua motivação. Não era igual a 2018, em 2022, e talvez por isso a gente tenha perdido, mas a gente quer ganhar 2026. E quer ganhar como? Achando que o eleitorado está garantido? E veja, é por isso que as pessoas que falam o Flávio precisa se afastar do Carlos e do Eduardo. Tem gente de direita falando isso. Vocês querem ela mais perto de quem? Do Ciro Nogueira? Vai dar certo. Qual o movimento político bem sucedido do Ciro Nogueira? São os famosos 100 votos. Não, os caras não têm voto nenhum, tentam emplacar todo mundo. Kassab, Bolsonaro está desqualificado para ser presidente. Quem tá? Ele, só falta voto. Então a gente vive o paradigma dos 100 votos influenciando o rumo da campanha de quem tem voto, para que ela fique idêntica, indistinguível das campanhas dos que não têm voto. Ontem, o João Gabriel estava orando pelo resultado, pedindo a Deus pela derrota do Bessias. Você de casa, o que você estava fazendo? Você orou? E aí o resultado saiu. E uma euforia do caramba. E aí eu vejo a entrevista, você vai ver, como está o nosso líder? E aí o João Gabriel me manda no programa de pauta, olha a entrevista do Flávio. E se o João Gabriel, que é o nosso editor, que vocês viram ontem, ele participa da militância desde 2018, desde jovenzinho. E se ele achou a entrevista ruim, você imagina o eleitor que já não está muito motivado assim por ver as posturas moderadas que o Flávio tem adotado em relação a temas importantes. Não tem como fechar o olho para esse tipo de coisa. Tá? Na minha visão, isso tem que mudar. Tem que mudar. As pessoas às vezes ficam chateadas quando eu falo essas coisas publicamente, mas sabem que eu já tenho falado isso com o Flávio, e na primeira oportunidade que eu tiver com ele pessoalmente, eu vou reforçar a mesma transparência que eu tenho com vocês, com a mesma transparência. O meu apoio é inequívoco, mas o caminho não é esse. E não basta eu falar não é o suficiente. Se você que está insatisfeito
de casa também não falar. Lembrem-se dos que eu sempre digo, os políticos trabalham para nós, não o contrário. Nosso dever é cobrar deles. Eu não tenho nenhum papel na campanha do Flávio, não tenho nenhum cargo público. Eu sou um cidadão que se voluntaria a ajudar porque eu quero que ele vença. Aliás, se eu tivesse papel na campanha, eu não poderia falar essas coisas. E aí eu não ia poder sentar aqui e comentar o que eu preciso comentar. Dizer o que tem que ser dito. Né? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Então eu escolhi servir ao público. Meu senhor é a verdade. E profissionalmente, meu compromisso com você é de falar a verdade. Aqui no Paulo Figueiredo Show, né, a verdade doa quem doer. E no dia que eu não puder mais criticar alguém ou a campanha de alguém, é porque nesse dia eu vou ter que parar de fazer o Paulo Figueiredo Show. Porque eu acredito em hierarquia dentro de organização. Né, mas até lá a gente continua. E essa é a marca do programa. A gente não vai fazer torcida. E eu acho que, por ser transparente, não poupar ninguém das críticas, é por isso que você está me assistindo e vê a verdade que eu sempre defendo e continua me acompanhando.